produtores, técnicos, alunos, para um novo evento no sindicato. Mais uma vez também presente e contribuindo com isso o Sistema ForSul, através da Casa Rural, com o convênio de cooperação técnico-financeira que representa o Senar aqui na difusão das ações do Senar. Eu sou responsável pela Regional 1. Para aqueles que não me conhecem, eu sou natural de Dom Pedrito, mas é radical em Bagé, trabalho no sistema já sindical há 20 anos, trabalhei como colaborador do Sindicato Rural de Bagé e depois, há 5 anos, estou no Sistema ForSul fazendo esse papel de consultor técnico da Casa Rural, trazendo aquela planilha que todo mundo assina na entrada, a assinatura daquela planilha ali, vocês colocam os dados pessoais de vocês e o número do CPF. Então, toda vez que vocês assinam aquela planilha, vocês estão contribuindo com o Sindicato Rural de Rio Grande do Sul, para que ele se mantenha aberto e para que, de que maneira, toda vez que vocês assinam aquela planilha, um recurso específico para cada assinatura é enviado para o sindicato, para custear luz, data show, som. Uma estrutura como essa não se mantém de pé se não tiver recurso. E os recursos são do produtor, então ele tem que retornar para Rio Grande do Sul de alguma maneira. E a maneira legal de se fazer isso é incentivando e contribuindo com essas atividades e também com os cursos do Senar. Os cursos do Senar estão disponíveis através do Sindicato Rural, também através de convênio, e o representante legal do Senar no município é o Sindicato Rural, hoje com quantos cursos programados para o ano que vem? Em torno de 40. 40 cursos programados. Esse número podia ser 80, 160, ou seja, o interesse de vocês. Veja que o pessoal do cavalo criou isso, a maioria criadores e produtores de cavalo. O Senar conta com uma grade de cursos específicos na área de equinos, manejo de equinos, manejo reprodutivo de equinos, doma nacional, ferrajamento, cursos que vocês já pagaram para que ele seja realizado. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de atividade, nesses cursos, qualificar a sua mão de obra, qualificar o seu quadro de profissionais da propriedade, procure o Sindicato Rural, acione o sindicato, apresente para o sindicato essa demanda. O sindicato vai, com certeza, agendar esse curso, contactar os instrutores para que eles agendem com vocês o melhor momento para que vocês possam realizar essas atividades dentro da propriedade de vocês ou até mesmo em algum local, em outro local. A diferença do Senar para os outros do Sistema S é que o instrutor vai aonde o produtor estiver, aonde for necessário. O instrutor ele não trabalha dentro de uma sala de aula fechada. Se tiver que dar aula dentro do galpão da propriedade de vocês, ele vai. Além desses cursos de doma nacional, manejo reprodutivo e manejo de equinos, o Senar conta também com mais de 170 cursos, todos eles voltados para o agro. Eu costumo fazer esse desafio ao produtor ou a qualquer um que queira olhar a grade de cursos do Senar e não encontrar atividade do agro que não esteja contemplada aí. Tudo que está relacionado ao agro está dentro dos cursos do Senar. O pessoal costuma me perguntar, mas qual é a necessidade de ter tantos cursos? Eu vou fazer uma pergunta a todos os produtores aqui. Quantos têm motosserra em casa? Quantos sabiam que é obrigatório ter um curso de operação de motosserra para utilizar? Quantos têm esse curso? Se acontecer no Ministério do Trabalho algum fiscal chegar na propriedade de vocês e vocês estiverem usando a motosserra sem esse curso, a motosserra é recolhida e vocês vão dar. Isso serve para vocês, produtores, e serve para o funcionário de vocês. Quantos de vocês têm curso de tratorista? Mas todos têm trator em casa. O Senar tem esse curso há mais de 30 anos de forma gratuita para vocês. Usar essa ferramenta da maneira inteligente é uma obrigação de vocês, porque vocês já pagaram para que esses cursos, para que essas atividades ocorram. E elas estão disponíveis para vocês aqui dentro do sindicato, através do sindicato. Dessa maneira vocês vão estar utilizando uma ferramenta que vocês já pagaram para ter e vão estar contribuindo para que o sindicato se fortaleça. Então, fica esse convite, fica esse alerta.
Os cursos do Senar, como eu disse, eles são monitorados e fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Educação, e todos os cursos são profissionalizantes, ou seja, estão dentro do contexto que é necessário para que vocês estejam regulares dentro da atividade de vocês. A exemplo do que aconteceu com a aplicação correta de seguros defensivos agrícolas, quem trabalha com defensivo aí, que teve que fazer aquele curso para poder comprar o material na agropecuária depois de uma normativa. Ninguém aqui trabalha com defensivo. Então sabe do que eu estou falando. Esse curso também existe há mais de 15 anos, mas precisou o governo e a fiscalização vir no capote da gente para que a gente se atentasse a isso. Os cursos, todos eles têm as normativas regulamentadoras da atividade. Hoje, os produtores precisam lançar no e-social as atividades, que já está familiarizado com isso, sabe? Então, é necessário que vocês também entendam que o Senar está ali para isso. Vocês já pagaram. Às vezes, acontece que vocês pagam um curso particular para solucionar um problema, algum apontamento, alguma coisa do Ministério do Trabalho, alguma coisa da fiscalização. E o Senar já tem esses cursos na grade que vocês já pagaram. 0,20 de tudo que vocês produzem e vendem é retido pelo Senar de forma compulsória. Ou seja, o banner, o vídeo, essa luz, vocês que estão pagando através disso, para que esse dinheiro retorne hoje para vocês e para que vocês tenham uma atividade segura e dentro da lei utilizem o Senar. Fica esse alerta, fica esse convite para que vocês conheçam. O Senar tem página na internet, o Senar está disponível dentro do sindicato, a secretária que tem todas as condições de tirar as dúvidas de vocês e também a gente, através de qualquer número de telefone nosso de contato do Senar, vocês podem nos contactar. Muito obrigado. Fico à disposição até o fim do evento, vou ficar aqui aguardando. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão com relação ao Senar, pode me prender o dedo. Agora o pastor da noite vai fazer a palestra. Vou botar no bolso o material. Boa noite a todos, então. Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer primeiro a casa que nos recebe, o Sindicato Rural de Campo Sul, na pessoa do presidente. Agradecer por nos receber, por abrir as portas dessa importante estrutura, para que a gente possa dar uma conversada hoje, realmente fazer uma conversa, para que a gente possa avançar. Agradecer a Comissão Jovem do Sindicato, que se empenhou de forma bastante importante para que a gente pudesse estar aqui essa noite. Agradeço também aí a parceria do Sistema Passo Senar, que, como já se pretende esse ano, contribui de forma muito importante para que tudo isso possa ocorrer. Hoje, nós não vamos falar um pouco sobre algumas coisas de cavalo de boi, é inserido no agronegócio. Cada vez mais a agricultura faz parte do agronegócio de maneira muito importante, e o cavalo de boi está presente nisso. Mas essa é a oportunidade de hoje. E tomara que a gente aprenda a aproveitar as oportunidades que acabam ocorrendo de formação, de conhecimento, de certeza, nunca é demais para nenhum de nós. Então, se a gente puder buscar cada vez mais conhecimento dessas oportunidades do Senar, do Sistema Passo, do Sindicato Rural, pode oportunizar vocês que a gente possa sempre aproveitar. O que a gente veio falar hoje, falar um pouco sobre o cavalo crioulo. Ainda antes de me apresentar, eu queria só para a gente entender o que está bem familiarizado aí com eventos da raça crioula. Alguns eu nem sei que estão familiarizados, mas principalmente aí, os eventos morfológicos, as expressões morfológicas, acompanharam em algum momento, tem bastante gente familiarizada, tem gente que nunca acompanhou. Sem gostar de ver, né? Só para eu ter uma ideia assim. Nunca acompanhou o presidente lá, tá bem? Na verdade, o que
noite não é dar um curso de morfologia, tá? Isso, se vocês quiserem, mais pra frente a gente pode programar. Obviamente que para falar da exposição morfológica eu vou dar uma pincelada rápida na seleção de morfologia, mas não é a ideia apresentar os padrões morfológicos da raça de uma maneira mais completa. Dizer, esse cavalo crioulo é melhor do que esse, por isso. Não é essa a ideia. E sim explicar como acontece um evento de exposição morfológica. Foi isso que nós programamos. A gente explicasse, justamente como dizer, a dinâmica do julgamento. Por que eu chamo tal cavalo, por que eu chamo tal égua, por que eu substituo o outro, por que vem aquele e não vem o outro, como é que eu premio um e não premio o outro. Então essa é a ideia para essa noite. Então a dinâmica do julgamento. Direto no computador é mais fácil. Eu acho que vai ser mais fácil aqui mesmo. De familiarizar com o computador, a gente vai ser difícil. Me ajuda aí. Passa para esse caminho aqui, é mais fácil. Iniciativa, acho que consegue passar. Bom, como eu falei esse ano, no início do livro, sou superintendente da associação e então, ali meu nome completo, obrigado, 47 anos, sou superintendente da IBCC, eu entrei, sou natural de Rio Grande, Rio Grande do Sul, sou médico veterinário, formei no ano de 2000 na Universidade de Pelotas, trabalhei com clínicas de equinos, na Associação de Clínicas de Equinos nos anos 2001 a 2013. Em 2014 eu fiz uma seleção pública, ou seja, um concurso da ABCC para tornar inspetor técnico, para realizar os registros e as inscrições de eventos da raça crioula. E em 2016 eu fui convidado pela diretoria da associação para assumir a superintendência do registro. Que nada mais é, eu sou responsável pela documentação de toda a raça crioula na associação perante o Ministério da Agricultura. Então essa é a minha atividade. Eu faço atividades a campo de inspeção técnica, a supervisão dos eventos, como acontece aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando os grupos me chamam, e tenho toda a responsabilidade da questão da documentação interna da BCC. Então vamos falar, antes de falar da dinâmica, um pouquinho sobre morfologia. Eu trouxe para vocês o que é morfologia. A gente fala, morfologia. A palavra morfologia, de uma maneira simples, é morfo, que é forma, e logia, que é estudo que a gente usa para tudo. Né? Então é o estudo da forma. Então, morfologia é o estudo da forma dos seres vivos ou parte dele. Eu posso estudar a forma, né, o estudo da forma de uma parte do ser inteiro. Ela pode ser dividida em duas partes. A anatomia, que é a visão macroscópica, que eu enxergo, né, eu olho para o cavalo, o que eu enxergo nele, por tudo na frente dele, ou a histologia, que é a visão microscópica, que é aquilo que eu não estou enxergando. Tecidos, né, órgãos, etc. Então, o que a gente vai se basear é na parte anatômica, no que eu enxergo, na visão macroscópica. A descrição morfológica baseia-se na observação das estruturas presentes no corpo dos seres. Se fosse um início, né, um apanhado geral, para que a gente não fique falando, a gente costuma, né, trabalhar nas atividades, falar termos, e a gente, acho que é importante sempre a gente ter um pouco de conhecimento dos termos que a gente usa. Eu trouxe uma imagem básica de um cavalo, né, com as suas partes, que a gente vai acabar falando nela quando a gente fala em julgamento, e aí não só morfológico da raça crioula, não só morfológico dos equinos, né? Muitas vezes quando a gente vai tratar de animais, a gente cita algumas estruturas e elas são similares nas diferentes espécies. Né? Essa aí, eu fiz questão de fazer porque ela é uma nomenclatura menos técnica e um pouco mais usual, vamos chamar assim. Por exemplo, a citar garrão, se a gente for olhar na nomenclatura técnica, não existe esse termo garrão. A gente vai para o jarrete, mas a gente costumeiramente costuma chamar essa estrutura do jarrete, né, e essa articulação de garrão. A vida do braço, canela, garrão, a perna, a cola, inserção da cola, garupa, flanco, que é lateral, né, o vazio, né, o lombo, tórax, paleta, cruzes, que é a cerca que também não é um termo técnico, seria a cernilha, pós-perna, pescoço, nuca, frente, chanfro, frente, é mais região entre os olhos, e o chanfro,
aquela região, depois a gente vai dar uma vez para o cavalo, está localizada entre a frente, que é a região dos olhos, até a ponta do focinho, né? Aí o chanfro, mandíbula, que é a parte de baixo da boca, a garganta, o bordo do pescoço, o encontro, que é aquela parte que a gente chama da frente do peito, né? Os antebraços, que é aquela, seria essa região do cavalo, que a gente sempre lembra que o cavalo pensar ele assim, né? Se a gente pensar no casco, alguns cavalos se separam assim, com os dedos. Então, vem um casco para a unha e assim, vão subindo essas estruturas, para dar uma similaridade com a gente. Né? Joelho, canela, e aí repete lá algumas estruturas como a tortela, e nos quatro membros e os cascos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, antes de falar como eu disse no início, então, a gente não vai detalhar a questão da qualidade do padrão racial e sim a questão do julgamento, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Mas vamos falar rapidamente sobre o padrão racial. Né? Outra coisa, fiquem bastante à vontade para interferir a qualquer momento. Não. E aí, a gente, como eu falei no início, é uma conversa mesmo. Nós estamos aqui entre amigos, colegas, então fiquem bastante à vontade. Pode levantar o dedo e pode falar a hora que tiver vontade, sem problema. Então vamos dar uma faladinha sobre o padrão racial antes de falar do julgamento em si. O estándar da raça, nosso regulamento prevê algumas características. Coloquei as medidas, tá? Porque até para quem está um pouquinho mais familiarizado, sabe como o animal vai ser confirmado. Ou seja, recebeu o seu registro definitivo, ele precisa atender algumas condições, algumas características. Dentro do padrão racial, vai ser estabelecido algumas medidas para macho, uma alçada um pouquinho maior, para compreender entre 1,40 m e 1,50 m, sempre lembrando, quando não vai para que o lugar que a gente mede é sempre no chão até a cerveira, que é chamada de cruz. Então, essa aqui é a medida de altura. Volta no meu story. Depois, para baixo de 1,40 m, para baixo de 1,40 m e 1,50 m, tá? Os limites mínimo e máximo. Fêmeas 1,88 m e 1,48 m. Tórax, nós temos nos machos 1,68 m, observe que é menor do que está descrito para fêmeas, que é de 1,70 m. E as medidas de canela nos machos 18 centímetros, canela a gente mede, né, a circunferência, e no tórax a gente mede também a circunferência. Por que nas fêmeas a gente dá um pouquinho mais de destaque para a medida torácica? Porque a gente prevê que tem um pouco mais de arqueamento de costela, automaticamente toda a estrutura do meio do animal, vamos chamar assim, que vem desde a costela, vazio até ali atrás, lembrando da questão da habilidade materna, do espaço, né, que vai ter entre cavidade torácica e abdominal, porque aí as coisas se apertam um pouco durante a gestação, para que ela tenha uma capacidade gestacional um pouco maior. Por isso que a gente aceita que as fêmeas, ou busca que as fêmeas tenham um diâmetro torácico um pouco maior. Aí estão citadas algumas pelagens características da raça, como os gateados, os giros, tortis, pretos, baixos. Só para dar o destaque no padrão, a gente não aceita como característica de pelagem na raça os pintados igual a palusa, que ele tem a garupa, ou todo o corpo pintadinho, esse a gente não aceita, tá? Para o registro. Diferente seria dos animais que a gente chama de saída, que são aqueles leves pintinhas brancas em cima do fundo escuro, por exemplo. É diferente daqueles que você pensava que tem uma palusa, é bem aquela característica de pelagem que a gente não aceita. E elas, o que a gente ainda chama no nosso registro de albino, mas que na verdade não é albino, são aqueles animais extremamente despigmentados. Eles têm os olhos claros e a pele extremamente despigmentada. Porque a gente sabe que por uma condição de luminosidade, de calor, esses animais ficam afetados. Então, isso é uma característica que a gente entende como indesejável e não quer que ela faça parte da raça. Por isso que a gente busca não registrar esses animais com essas características de pelagem. A pintada é porque ela não é uma característica realmente, porque ela é desenvolvida por um gene específico, que esse gene não deve estar presente na nossa raça. Vamos lá. Quando a gente falar um pouco das características de forma básica das estruturas do animal que a gente avalia lá na exposição morfológica do vídeo para frente,
Aí tem uma cabeça da nossa raça, importante sempre salientar. Ela capaz de ficar aqui? Não? Que a nossa cabeça sendo uma cabeça pequena, tá? De formato triangular, orelhas pequenas, bem inseridas na cabeça, olhos bem afastados, vocês pegaram algumas características de algumas raças, por exemplo, o lado, os olhos são próximos, de chanfro curto, não são aquelas cabeças compridas, então, de narinas bem características, com a boca que não é extremamente rasgada, então são detalhes de característica racial que quando a gente for avaliar um animal com uma exposição morfológica, todas elas são avaliadas. Eu sempre gosto de destacar no início da cabeça, que a cabeça é, para qualquer raça, se a gente pensar até, a gente está acostumado com algumas, até mais do que bovinos, a cabeça sempre é dá muita expressão da raça, vamos tratar de egoísmo, da raça de egoísmo que a gente olha. Se a gente pensar num prato de milha, a cabeça é muito diferente disso. No mandalário, a cabeça é muito diferente disso. Então, o pessoal brinca que se a gente chegar num lugar, num galpão, botar a cabeça para fora, tu olhar, é crioulo, porque tem as características muito próximas disso que a gente está descrevendo. Então, a cabeça é uma estrutura que dá condição de identidade racial muito importante. Pegando o nosso pescoço, né? O pescoço também, a gente sempre busca um pescoço bem musculado, ao mesmo tempo uma estrutura leve, bem inserida, seu bordo inferior no peito e na cabeça, tentando que a garganta seja limpa, não fique carregada. Com esse bordo inferior ele deve ser levemente reto, o superior levemente convexo. Certo? Bem inserido, bem limpo, e aí alguém vai me perguntar, depois a gente vai falar na avaliação morfológica, por que isso aí é tão importante? A gente, a primeira estrutura, vamos pensar assim, que liga o corpo do animal na cabeça, obviamente, né? Se eu tiver um pescoço extremamente carregado, esse animal pode vir a ter um desequilíbrio. Depois a gente vai falar lá na avaliação morfológica. Mas então ele tem essas características de ser leve, não extremamente leve, não é uma árvore, né? Pelas características de trabalho do nosso cavalo, não pode ser aranismo, ou seja, aquele pescoço extremamente leve, e um pescoço mediano, como todo o nosso cavalo, com essa estrutura leve, mas musculada. Linha superior, né? E ela compreende desde essa região das cruzes ou da cervelha, né? Que vem toda essa estrutura do lombo, dorso, garupa até a estação da cola. Quando a gente fala em linha superior, a gente não está falando só desse pedaço do cavalo. A gente está falando daqui até aqui. E por que ela é tão importante? Adiantando uma coisa que eu vou falar lá na frente. Que a raça crioula é uma raça de célula. A gente coloca a célula em qualquer animal de trabalho é justamente em cima dessa estrutura. Então essa estrutura ela tem que ser muito importante no máximo. Por quê? Ela não pode ser, por exemplo, sem capacidade muscular, ao tempo que o animal possa se machucar. Né? Por que a gente fala, por exemplo, que a cervelha, esse seria um uso mais. Por que a cervelha ela tem que ser levemente destacada? Ela tem que a célula tem que ir ali em cima para que não pode. E ao mesmo tempo não pode ser demais que machuque o animal. A mesma coisa vai acontecer nessa região dos rins. Então, se eu tiver essa estrutura muito para baixo, assim, vai firmar aqui e aqui. Aqui vai ficar um espaço. Ou seja, vai machucar aqui e machucar aqui. Só para entender o porquê que a gente avalia na exposição morfológica a linha superior. Porque nós somos uma raça de célula e que precisa estar bem estruturada para que tenha comodidade para quem anda e tenha conforto para o próprio animal. Desde a inserção, por que até a inserção da cola? Porque tem toda a estrutura da garupa, que é a mola impulsora desse animal, que precisa ter força, precisa ter capacidade, precisa ter toda uma estrutura também condizente. Como é que é essa nossa garupa? Ela não é muito curta, ela não é muito angulada, ela não é muito reta. A raça crioula é uma raça mediana, não é mediana de qualidade, é mediana de estruturas. Ela não é ruim, ela é mediana de estrutura, não é muito grande, não é muito pequena, não é muito comprida, não é muito curta. Então, as estruturas do nosso cavalo são medianas, isso é a característica da raça. Botei aí o peito, tórax, ventre e flanco, né? Desde daqui da estrutura do peito, né? Isso sim deve ser musculoso.
pensando que a gente está tratando de uma raça de área de serviço, né? Toda essa estrutura do tórax com uma boa capacidade pulmonar para poder trabalhar bastante ou desenvolver atividades esportivas, inclusive poder suportar, que a gente está falando do superior, a questão dos arreios, até uma estrutura que vem até essa região aqui, que deve ser uniforme e forte ao mesmo tempo. Voltando naquilo que a gente falava do cavalo de sela, um carro sem motor não anda e sem pneu também não. Um cavalo, se tiver um superior ruim, tem tendência que ele ande pouco, e se tiver essa estrutura que são os membros ruins, é carro que não dá. Então, por que a gente hoje procura tanto, tá, buscar na nossa seleção racial a questão dos membros bem alinhados? Eu deixei se quiserem ver, não vou falar especificamente sobre elas, porque não é o nosso foco principal, mas o que eu queria deixar como destaque nisso é o nosso cavalo de sela, e que precisa ter essa estrutura boa. Se eu tiver um carro com um pneu desequilibrado, ele puxa para um lado, ele puxa para o outro, a tendência é furar o pneu. Se eu tiver o meu cavalo com desvios importantes no membro, a tendência é que ele tenha um tempo de vida útil menor, porque a tendência dele é ter lesões. Então a gente quer longevidade no nosso cavalo, seja de trabalho ou seja de esporte, a gente quer longevidade. Essa longevidade ela aumenta muito quando os animais têm as estruturas por baixo muito boas. Ou tu imagina um cavalo muito forte, muito estruturado, bastante capacidade muscular e com pouca estrutura. Você queria pegar uma pessoa com pouca estrutura óssea e com muito peso. A tendência é que a estrutura óssea muscular, né, ou de tendões, não venha a suportar isso tudo. Então a gente está no nosso DNA a seleção de membros com capacidade de suportar todas as atividades. Só coloquei a foto para a gente ver, eu vejo membros bem alinhados, anteriores olhando de lado bem alinhados, posteriores bem alinhados, uma boa angulação, porque essa angulação, como eu falei, essa estrutura aqui é a mola que funciona quando a gente for falar de atividade esportiva de trabalho. Essa aqui é que dá sustentação, porque 75% do peso do cavalo está aqui, né? A gente às vezes dá importância para isso, mas isso empurra, né? Na verdade, o peso está aqui, né? O centro de gravidade do cavalo não está no meio dele, né? Está aqui na frente, nessa região. Então, essa estrutura precisa ser forte para aguentar a questão do peso, inclusive quando a gente tem em cima. Então, uma foto de um animal com boa estrutura de membros e com bom alinhamento desses membros para ter uma boa capacidade. Pode falar. A questão do excesso de preparo na questão do julgamento do cavalo crioulo. Se esse excesso de peso, excesso de preparo pode prejudicar o julgamento ou trazer alguma falha na avaliação do técnico. Tem se procurado diminuir essa questão, porque antigamente sabe que era quem trazia cavalo gordo, talvez era bem julgado. Hoje eu não sei se isso ainda é assim, se existe alguma orientação. Tem uma diretoria da associação já de algum tempo para cá, convencionalmente há muito tempo, né? Porque isso foi uma crescente, né? Com o advento das forças morfológicas o melhoramento genético e a paridade entre os animais. Antigamente, por exemplo, era bem bonito ou era bem feio, tinha uma disparidade muito grande entre os animais. Principalmente no grande entre os animais do Chile, uma série de características. E aí, com o tempo, esses animais foram ficando muito parecidos. Então o pessoal começou a se dar conta que o lustre, que lustrar os animais, ou seja, deixar eles um pouco mais bonitos de apresentação, poderia ser um diferencial. Como tudo, começou a passar do ponto. Né? Começou a ficar, os animais estavam demais, principalmente quando a gente pensa em animais de categoria jovem. Você queria pegar uma criança de 3 anos e querer botar muito peso nela numa área pequena, por exemplo. A tendência é que as estruturas embaixo, os membros, não aguentem isso por muito tempo. E tem uma diretriz para que a gente tenha cuidado enquanto o avaliador seja técnico, seja jurado nos eventos, para que não valorize essa condição de sobrepeso. E em alguns níveis, inclusive, vem a penalizar, a não ser que tenha uma disparidade muito grande entre os animais, mas animais muito próximos
inclusive você vem até a penalizar, mas com excesso, principalmente em categorias jovens, justamente porque a gente não quer. A gente quer homogeneidade, a gente quer animais que tenham capacidade esportiva, que tenham capacidade de serviço, por ser uma raça social. Então esse excesso é uma coisa indesejável realmente, que tem essas diretrizes de avaliação. Então vamos falar um pouquinho agora das exposições morfológicas. Então, exposição morfológica é uma prova de seleção da raça crioula que avalia os animais em todos os âmbitos morfológicos, ou seja, avalia a conformação, a morfologia, aquilo que a gente enxerga. Tá? Por que eu botei em prova de seleção da raça crioula? Hoje nós consideramos na associação 3 provas como seletivas, aquelas que dão a base da seleção da raça: freio de ouro, exposições morfológicas e marchas de resistência. O freio de ouro contempla uma avaliação morfológica no início do exame e depois 8 etapas funcionais. A morfologia avalia, que depois nós vamos ver, basicamente a conformação, mas tem um caráter de avaliação também na sua questão funcional, no dia a dia. E a marcha de resistência, que é uma prova de resistência, como o nome diz, de 750 km, percorrido em 15 dias, os animais ficam 30 dias no mesmo ambiente, e tem uma característica um pouco diferente, mas ela é levada em consideração como uma modalidade seletiva. Depois nós temos uma série, 20 modalidades esportivas, que justamente como o nome diz, esportivas, para todos nós podemos usar. Pico proprietário, freio jovem, inclusão de ouro, paleteada, campeirada, laço, pé short. Então nós temos uma série de modalidades esportivas, que são aquelas que os animais vêm para competir, os todos nós, de alguma maneira, participamos. Dentro das posições morfológicas, os animais são enquadrados em categorias, tá? De acordo com as suas idades, divididos em 8 categorias. Depois falando segundo a sequência: portanto menor, portanto maior, só se tem, cavalo menor, cavalo adulto, as portantas menores maiores e as ervas menores e adultas. Igual a gente diz embaixo, mesmo sendo uma prova de avaliação de conformação, os animais entram em pista montados para a avaliação de seus andares, tanto para a e após essa avaliação, são desencilhados para a avaliação da sua conformação. Então, gravem isso, né? Eles entram montados, mesmo sendo uma avaliação de conformação, e depois eles são desencilhados para uma segunda avaliação. Depois, para quem tiver interesse e quiser ver, o regulamento tem constante no site da associação aí disponível. Vamos falar, antes da avaliação dos animais lá, sobre as categorias. Nós temos, aqui vários slides, vamos passar as categorias. As categorias agora são esses animais que a gente está acostumado a ver nas situações morfológicas. Portanto, os menores enquadrados numa primeira categoria. Aqui, ó, está primeira e 12ª, porque é potranco e potranca, tá? Então a primeira, macho fêmea, macho fêmea, macho fêmea, tá? Por isso que tem está citado ali. Nós dividimos por idades, muito próximas. Então esses animais são divididos numa categoria lá de potranco menor, numa primeira categoria, 24 meses, que tiver 2 anos, crescendo, até 30 meses. E assim a gente vai lá nos potrancos menores, tem vários enquadramentos de categoria também. Nas categorias de cavalo e égua menor, a mesma coisa, sempre subdividido em algumas categorias, às vezes do campeonato de cavalo e da égua menor, com proximidades de idade. Você vê, aqui tem diferença de 3 meses, 3 meses, 3 meses. E depois tem os animais que nós tratamos aqui de adultos, que a gente dá uma idade mínima, que são aqueles que completaram 52 meses, tá? E dali para frente a gente chama tudo de adulto. Temos ainda as categorias da campo, são aquelas que a gente tem exposição das éguas prens, das éguas com criopé, e ainda temos os campeonatos de trio, que aí também se divide nessa categoria de trio. Eu pego 3 animais meus, 3 potrancas de campo, né, não das categorias do campo, e levo o evento para fazer disputa com outros trios, tá, para que eles possam fazer uma avaliação de conjunto. Normalmente a gente busca nessas categorias de trio homogeneidade, ou seja, mais parecidos. Muitas vezes, se vocês já acompanharam em algum momento, os criadores tentam levar às vezes do mesmo pelo, 3 picaças, 3 moras, 3 buzinas, 3 gateadas, para dar essa característica de homogeneidade dentro dos trios.
tem as éguas adultas, nos trios, depois as éguas prenhes e as éguas com crio. Podem ver que nos trios tem subdivisão por idades também, tá? Mas nas prenhes e nas paridas, se ela tiver 24 meses, que é a idade que ela tem de definitivo, mesmo que ela seja prenhe ou que ela esteja com outra qualquer, ela pode competir. Vou falar depois dele, eu não citei, mas depois a gente fala das categorias nesse sentido, que não são certas. Aqui eu trouxe uma imagem das carapelas, que são aquelas rosetinhas que a gente bota nos animais, e a gente vai vendo elas na sequência. Eu só trouxe uma imagem, você tem lá no site, disponível no site da VCC, para quem quiser se familiarizar. Passa um professor do jogo. Tá, volta ali, nas carapelas, beleza. Só para que a gente, para que vocês se familiarizem um pouquinho antes da gente mostrar nos animais e nas categorias. Aqui são as categorias, nós temos sempre uma única cor, certo? Então, o primeiro prêmio, o melhor animal, dentro daquela categoria lá, enquanto aqui menor, realmente tinha a primeira, e nas feiras tinha a 12ª, depois tinha a segunda, e nas feiras tinha a 13ª. Naquelas categorias eles recebem essa faixa, premiadas de lá para cá. Depois, os animais que ganham as categorias, vamos ver a dinâmica para frente, vão receber as de duas cores. Ou seja, eu juntei esses aqui para disputar essas aqui. Depois, eu peguei esses que ainda estão com idade para disputar entre eles, independente de idade, para receber aquelas quatro assim. E depois disso, eu peguei os dois que ganharam esta, ou seja, o melhor macho e o melhor fêmea para disputar essa aqui, que é o melhor exemplar da raça. Esqueçam por enquanto. Então aí só botei uma imagem geral das carapelas para a gente iniciar essa caminhada. Que eu falo mais. Bora. Tem cores diferentes. Tem cores diferentes. Não tem as mesmas cores nos bovinos e nos ovinos. Eu não sei te dizer. As rosetas são diferentes. Até nas raças de coelhos são diferentes. Se pegar aqui, ó. As cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Aí pega um par de milho, outras raças lá em cima, e eles usam as carapelas de cores diferentes. E a raça crioula permite que se tiver em outro estado que não o Rio Grande do Sul, as cores se adequem à bandeira do estado. A bandeira do estado. Aí, ninguém faz, tá? Mas pode. Então essas são as carapelas básicas. Falando agora há pouco, né? E eu botei no início. Estava lá embaixo, né? A avaliação com formação. Por que a gente começa a nossa avaliação dos animais montados? Porque a nossa raça é uma raça oficial. Isso eu falo o tempo inteiro, porque tem que ficar destacado. Por que eu falo também isso? Se pegar uma raça Guatimira, por exemplo, eles têm uma linhagem, uma seleção só para formação. Eles só puxam. No árabe, por exemplo, a mesma coisa. Eles têm lá no Guatimira uma linhagem de conformação, uma linhagem de corrida. Esse animal nunca disputa, porque eles são diferentes. E a gente, como avaliação, como critério de seleção de raça, vou tratar só a marcha diferente, para vocês conhecem, os animais realmente pela condição. Tem características diferentes. Os animais, de regra geral da raça, não queremos distinção na identificação racial deles, nós queremos eles com a mesma identificação. Por isso que no freio, no lado inferior, tem uma avaliação morfológica, e por isso que nas avaliações morfológicas tem uma parte morfológica. Nós vamos falar para frente. Vamos lá. Então, esses animais entram montados em fila, ou seja, lá na categoria, lá na primeira, na segunda, na terceira, eles entram todos juntos em fila, tá? Para que o jurado possa comparar eles andando juntos. Aqui já começa, por exemplo, uma avaliação de, além do andar do animal, do temperamento dele, como é que ele se comporta numa comunidade, com outros animais juntos. Já andando fora, depois puxado. Então ele avalia todos eles, ele olha todos juntos, e claro, na dinâmica com todos os animais lá, ele vai também se focando um por um, para ver as qualidades desse animal montado. Então, esse animal é avaliado montado, todo o conjunto, e ele não fica individual, tá? Na pista para essa avaliação. Saiu e
Montados estão sempre todos juntos. Mas como eu disse, ele faz um vistaço geral, o jurado, vê todos juntos, vai ver esse comportamento, toda essa situação, e depois ele fica um por um olhando para quê? Para que ele possa avaliar. O que eles fazem? O que esse irmão faz montado? Ele entra no tranco, que é aquele passo característico dos cavalos, né? Todos eles entram no tranco. O jurado, avalia o tranco desse animal para ver como é que ele caminha. Aí já começa a avaliar algumas questões das conformações dos membros, principalmente as angulações. Animais que têm angulações boas, a tendência deles é caminhar com mais facilidade. Então ele começa essa avaliação nesse momento. As estruturas, inclusive, que são avaliadas morfológicas, começam a ser avaliadas nesse momento. Certo? Então ele entra no branco, normalmente faz uma volta inteira ou quase uma volta, né? Dependendo do número de animais, para que o jurado possa se focar em cada um deles. Depois passa para o trote, né? Que é a andadura mais utilizada na raça. Se vocês pegarem a planilha do freio de ouro, vocês vão ver que é a andadura que mais vale dentro da avaliação da andadura no freio de ouro, que é justamente o trote, porque ainda é a questão do nosso cavalo de serviço. A andadura mais utilizada, né? Por ser mais lento, mais utilizado do que o cavalo, por ser uma andadura que cansa mais, então o trote ela ainda é a andadura com mais valor, com mais peso no freio de ouro. Aqui não tem isso, aqui avalia todas as andaduras com a mesma posição, mas é importante avaliar todas as andaduras possíveis de trabalho do nosso cavalo, lembrando que o cavalo se acha. Então ele faz essa avaliação do tranco, depois ele pede que todos troteiem, o que é o suficiente para que ele possa trabalhar, e pede que todos galopem os cavalos. Para ver também a profundidade, o avanço dos membros, a naturalidade, todas essas condições de avaliação desses animais montados. É o primeiro momento da avaliação. Aqui esses animais estão entrando em pista, o jurado está conhecendo a música, está conhecendo como vai temperamento, comportamento, todas essas características. Avaliamos eles nessas três condições. Os jurados agora podem sair da pista, tirem os arreios do cavalo. Agora vamos olhar a conformação em si. Eu já consegui avaliar o que eu precisava de cada um deles como montados ali. Vamos lá. Agora eu venho numa avaliação desvencilhada. Os cavaleiros vão lá, tiram todos os seus arreios, dão uma arrumadinha, passam uma perfumaria, deixam bonitinho, e aí entram todos encilhados. Todos a mesma categoria. Entram todos encilhados, ou na categoria 1, lá, os cavaleiros menores. Esse é um parecido que esse é a cabeça. Na categoria 20. Entram todos ensinados, tá? Depois eles saem e os mesmos retornam desencilhados. Tem limitação de mais Tem, botei adiante, mas já posso te citar. A gente não avalia ao mesmo tempo mais de 7 animais. Porque senão imagina, uma fila montada com 20, o cara não consegue ganhar, porque vendendo, se não consegue avaliar todos. Então nós temos uma limitação regulamentar de 7 animais avaliados por fila. Até a cabresto, a gente consegue ter uma flexibilidade no sentido de capacidade. O regulamento prevê 7, principalmente em função da avaliação montada. Então saem todos daquela categoria e andam os mesmos para a avaliação de cidade. Nessa questão do movimento rural, vai passar das soluções do mundo excessivo, né? Sim. E, claro, que o excelente cavalo vai chamar atenção e vai gravar na cabeça. Mas o restante, existe algum tipo de jurado a nota, o auxiliar ajuda a relembrar? Em eventos grandes, onde, por exemplo, cidades corridas, a gente já tem uma planilha lá, disponível para o técnico, fica com o secretário dele, onde ele vai colocando observações. Por exemplo, esse cavalo não fez o plano, não conseguiu fazer. O outro, o trote era muito ruim. O ginete vinha ali em cima, parecia que fez uma travela, não ia dar. O galope, ele galopou sempre no mesmo trocado. Então tem para eventos grandes, eventos pequenos, o pessoal está acostumado, grava, lembra, e às vezes está com o secretário mesmo. Esse aí eu acho que ontem fez, hoje de manhã não fez uma andadura dessa, aquele que chegou a comentar, que a andadura não é boa. Inclusive, quando a gente comenta no microfone todas as filas, isso ajuda a memorizar, mas os eventos grandes têm uma anotação. Para aqueles jurados que pedem, né? Tem uns que conseguem gravar bem. Essa questão de fila,
sempre o animal está no segundo pode ser bem melhor que o outro. Sim. Essa questão. Tá, isso é justamente a dinâmica que eu vou falar depois. O porquê que a gente substitui um por outro. Eu vou falar depois sobre isso. Que é bem a questão da dinâmica. Que às vezes fica confuso. Por que veio esse e não veio aquele? Né? Esse aqui que estava em terceiro foi na frente daquele que estava em primeiro lá. Vou falar disso aí na frente. Bom, aí eles entram agora numa avaliação desensinada. No desensinado, eles entram primeiro todos juntos. Tá? Andam na pista e voltam todos juntos. Volta a avaliar. Ensinar agora comportamento e treinamento e faz o primeiro vistaço, como a gente chama, desses animais desensinados. Olhamos todo o conjunto desensinados, todos os animais desensinados. Agora vamos passar por uma avaliação de conformação, uma avaliação individual de cada um desses animais. Como é que ela acontece? A gente vem numa fila, param todos. Vamos dizer que o primeiro da fila para exatamente na janela. Eu, como jurado, chamo. Fulaninho, bota esse 20, vem. Aí ele vai vir, lá estão os jurados. Aqui eu peguei o Mano Freire, porque era só, por exemplo, esqueça os outros, esse aqui é o jurado sozinho. Certo? E na verdade é o jurado escolhido. Agora que eu vejo os dois são secretários. Eu chamo aquele animal. Então, se ele está lá, eu chamo para quê? Para que ele venha na minha direção. Porque nesse momento, eu já fiz uma avaliação lateral do conjunto. Nesse momento eu vou fazer uma avaliação dos membros e ele vindo para mim, para ver se são parelhos, são restos, se não tem nenhum desvio importante, mas ele não vem na minha direção. Então eu olho ele uma vista anterior a mim. Eu deixo esse animal passar por mim e peço que ele vá caminhando mais um pouco. Eu olho ele de trás, como ele está agora, só que claro, fico bem atrás dele. Então eu estou olhando ele ir agora. Aqui eu olho a estrutura de membros, principalmente, mas eu já começo a ter todo um panorama da estrutura desse animal. Ele foi, ele voltou, eu peço preparar no meio da pista. Agora eu vou fazer uma avaliação individual das partes desse animal, do conjunto dele e de suas partes. Lembrando, eu olhei o conjunto, olha, essa égua tem uma boa andadura lá, essa égua tem um bom comportamento com todos juntos. Eu já olhei ela indo, eu olhei ela vindo, ela não tem nenhum desvio importante, ou ela tem qualidades muito boas de características de aprovos, tá? Peço para ela parar, para que eu possa individualizar ela. Eu vou olhar lá o que ele falou a cabeça, o pescoço, o tórax do flanco, a linha superior e os membros em estação. Então, esse é o momento que eu vou fazer uma avaliação individual. E gravar na minha cabeça todas essas características, as características dos da raça, eu já tenho na minha cabeça, o quanto esse animal está enquadrado naquilo que eu procuro. Então eu faço a cabeça é muito boa, as orelhas são bonitas, tem um bom pescoço, um bom superior, tem uma boa garupa, tem um bom animal. Então fiz uma avaliação para a minha cabeça desse indivíduo. Já fiz ele andando, já fiz ele indo e vindo, fiz ele parar. Mas ele já fez a avaliação, ele para lá, onde está o Lucas? Vem, para lá onde está o Lucas, quem é o próximo? Vou fazer exatamente a mesma avaliação. Fiz a avaliação, só que agora já tem dois. Esse aqui está parado agora mais bonito que aquele ou mais feio? Não, acho que a cabeça é melhor, o pescoço é pior, a linha superior é pior, de conjunto é pior. Tá, vai dar para no teu lugar lá atrás, daquele que já passou, fica quietinho lá, eu vou ver. Bem vindo. E eu vou posicionando ele numa fila. Eu paro ele numa fila. Certo? Vamos dizer que eram 4 animais. Os 4 animais entraram no 1, 2, 3, 4 e eles ficam lá. Bom, eu peço para que eles andem de novo em círculo para que eu possa avaliar. Nessa primeira avaliação, começando a falar um pouquinho da dinâmica do treinamento, nessa primeira avaliação, vamos dizer que o animal número 3 é o melhor dos 3. Eu peço para esse animal lá, vai lá para frente. Agora o segundo é o número do medo, fica aí. Estou andando com eles. O 4 é melhor que o 2. Passa para frente o 2, eu botei o 3, o 2 e o 4. 4 passa para frente o 2. Bom, eu fiz uma ordenação inicial. O único momento que eu faço essa ordenação é agora, lá nas categorias. Pode passar.
aqui, ó, nas categorias, quando eu estou com esses animais divididos aquela proximidade de idade, naquele primeiro momento, eu faço essa ordenação. Então, todo mundo já vê qual animal que eu gostei mais, por subdivisão de categorias. Eu sei que é um pouquinho enrolado, tá? Para quem não está acostumado, vai dar um nozinho, mas nós vamos tentar, chega aí, fiquem à vontade de perguntar. Eu vou ordenar eles e vou botar bonitinho. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Daquela categoria 1, ou daquela categoria 2, ou daquela categoria 3, de acordo com a idade deles. Certo? Como eu botei aqui, ó, os animais são enquadrados por menos de nascimento. Então está ali de 24 ao 30, 30 ao 32, etc. Categorias com mais de 7 animais, eu vou subdividir. Claro, vai de 7. Vamos dizer que lá nessa categoria 14 tenha 8 animais, eu divido em 2 de 4. Tenha 9, eu faço uma de 5 e uma de 4. Então o limite é 7. Eu tento sempre o mais homogêneo possível. O número mais próximo entre essas subdivisões. Sempre limitando em 7 animais. Então eles vieram, eu ordenei eles estão só na idade, só estão lá, um potranco de 24 a 30, tá? Ordenei, os mais bonitos. Como é que eu vou premiá-los? O primeiro, o segundo, se tiver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto prêmio e menção rosa. Do sexto para baixo, a gente já está com muito obrigado por seu evento, por muito bom, recebe essas características lá por todas, aqui estão das categorias, ou seja, aquelas que eu entrego em cada uma dessas aqui. Se tiver a terceira, os primeiros vão receber essa aqui. Se tiver a 14ª, vão receber essa aqui. Se na categoria eu tiver mais de 7, 2 vão receber essa aqui, 2 vão receber essa, 2 vão receber essa. 2 vão receber essa, consequentemente, se tiver a número de animais. Faça o seu valor para você. Tá, volta aí. Passa aquele, passa mais um. Tá, repetido, está ficando meio. Deu para mais ou menos entender isso aqui? Então, é um chaveamento, isso aí. Então, eu trouxe os 4 do 4 e ordenei lá. Então, o primeiro, todo mundo vai ver. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E cada um deles vai receber mais características dessa aqui. Passa aí, professor. Nós vamos falar então agora da dinâmica da substituição. E é mais fácil a gente fazer no slide anterior, você vai voltar para isso. Esses animais, se vocês lembrarem lá, aqui em cima dizia assim, ó, campeonato potranco menor. E aqui também, categorias. Lembra lá que dizia nas categorias? Onde dizia a égua adulta e as suas categorias dentro do campeonato adulto. Certo? Por quê? Porque quando eu divido campeonatos num panorama maior de idade, ou seja, num intervalo maior de idade, certo? Vamos voltar no. Volta lá. Volta. Aí vai ser aquele potranco menor, que eram exatamente os 3 que estavam lá. Todos os potrancos que vieram estão compreendidos da idade de 24 meses a 34. Se tiver menos de 24, ele não participa. Se tiver mais de 34, aí já cai para o potranco maior, certo? Então, todos os potrancos menores estão compreendidos nesse intervalo de 10 meses. Claro? Eles vão competir, é aí que nós vamos chegar. Agora nós vamos chegar nisso. Então, aqui tem um campeonato, que são todos eles são potrancos, esses aqui, mas eles por proximidade de idade estão divididos em 3 categorias. Cada uma dessas 3 categorias, agora vamos lá nas cartelas, mais um? Primeiro dessa cartela. Aí, passou. Faz conta que eu escrevi lá em cima, tá? Potranco menor, potranco branco. O que eu fiz? Eu disputei essas 3 e eles ganharam essas cartelas. Então eu ganhei a minha categoria, ou seja, eu ganhei os animais
animais que têm 32 e 34 meses. Certo? Mas, esses animais, os melhores, eu estudei o melhor aqui, mas eu quero saber, por exemplo, quem é o melhor potranco menor dessa situação. Que é quem está dentro de todo esse conjunto. Vai para frente. Lembrem que aqueles três, naquelas 3 categorias, receberam todas essas. Se tiver, pode receber só essa. Vamos lá. Agora eu vou para o campeonato. Eu citei um ego adulto ali, ó. Eu vou pegar. Por que a gente faz o campeonato e as subdivisões? Porque dentro do melhor animal, ele pode não, o melhor potranco, o menor, ou os melhores, podem estar todos eles dentro de uma faixa de idade. Então eu volto para esse, mais um, por exemplo, aqui. Eu vou disputar o melhor potranco da exposição que compreende essas 3 categorias. Mas todos os melhores, dos potrancos, podem ter nascido nesse intervalo. E aí eu premiei, mas o meu é o primeiro. Só que o meu é o primeiro aqui. Só nesse pedacinho. Quando eu fui pegar o macro, ele já não, o teu é primeiro, mas ele não é melhor que o terceiro deste pedaço aqui. Ficou confuso? Pode falar, ficou confuso. Essa é a dinâmica da substituição. Nós, vamos dizer no início, subdividimos em categorias pequenas, ou seja, em faixas etárias menores, tá? De 24 a 30, para que a gente possa ter um comparativo menor. Depois nós vamos ampliando esse comparativo. Nós vamos para os potrancos, até chegar ao que a gente vai ver mais lá adiante, que são os grandes campeonatos, ou seja, os melhores animais da exposição. E essas substituições São feitas em pista. Então eu premiei, vamos dizer, todas essas categorias com isso aqui. Certo? Então eu tenho, ali naquela primeira faixa, todos esses. Aqui nessa aqui, eu só tenho 4 mais, 2 aqui eu não tenho. Aqui eu só tenho 5, não tenho esse aqui. Certo? Vamos lá. Agora eu quero saber qual é o melhor daqueles animais dentro daquelas faixas etárias. Para quê? Para tirar um campeonato. Ou seja, numa faixa maior de idade, eu quero ver quem são os melhores animais. Eu estou evoluindo na qualificação, na comparação desses animais. Cada vez eu estou comparando mais. Eu comparei só de 24 a 30, agora eu estou comparando de 24 a 34, lá nos menores. Vamos transformar como se tivesse aqui o quadrado, tá? Então são todos os animais enquadrados dentro de uma faixa etária. Aqui a gente estipula, o quadrado, por exemplo, 24, 34. Agora eu vou... Vai ter as imagens depois. O que eu estou fazendo ainda? Eu ainda estou comparando animais dentro de uma mesma faixa etária, quando eu estou disputando os campeonatos. Por quê? Ainda são os potrancos menores, potrancos maiores, cavalos menores, cavalos adultos. Eu não estou pegando um bicho velho e comparando com um novinho. Eu estou aproximando ainda as faixas etárias. Não tanto como aquelas categorias, aquelas de uma cor só, mas eu estou aproximando faixas etárias ainda. Estou aumentando a disputa dentro ainda de uma faixa etária estabelecida. O que eu vou premiar? Eu vou dar essas carapelas de categoria que elas têm 2 cores. Se vocês observarem, a cor externa é a mesma ordem das categorias. Lá é verde, vermelho, amarelo, azul, violeta e branco. Então, a cor externa passa a ser a cor que manda. Certo? Só tem 4 aqui, porque aqui eu só pus lá, como é dentro dessa categoria, eu tive até o 5º prêmio, o 5º animal de uma faixa etária. Agora, como eu estou apertando o processo de seleção, eu só vou premiar 4. Utilizando as 4 cores mais importantes. Se eu vou dar essa escarabela para um animal, ele tem que ter ganho qual escarabela? Tem que ter ganho menos, né? Por quê? Para eu disputar o campeonato do cavalo adulto, eu tenho que ter pego os primeiros prêmios do cavalo adulto. O cavalo adulto tem que ser pior. Vamos botar o menor, para citar o cavalo adulto. Botar o menor eu tinha 3 categorias. A primeira, a segunda e a terceira. Agora eu quero, dentro dessas categorias mais macro, eu quero escolher a melhor.
Eu vou pegar o melhor da primeira, o melhor da segunda e o melhor da terceira, para dizer quem vai melhor e o melhor. Eu aumentei a faixa etária e aumentei o processo de seleção. Dá para ir imaginando assim. Eu peguei as melhores. Aí vai vir a pergunta que o senhor me fez. Então vamos lá. Vamos dizer que o melhor potranco menor era da categoria 2. Era esse aqui. Certo? Ele é o melhor potranco menor. Eu vou tirar ele da fila e eu vou dar essa escalatela para ele. Quem é que eu vou chamar para seguir competindo? O que ficou em segundo dele. E por que eu chamo o que ficou em segundo dele? Porque dentro do campeonato de potranco menor tem 3 categorias. Pode ser que os 3 melhores dos 4, todos os melhores animais dos potrancos menores estivessem na mesma fila. E por isso que eu não obrigatoriamente eu tenho que usar só os que ganhavam. Mas o melhor da categoria 2 e o melhor da categoria 3. Isso todos os melhores potrancos que ganham na categoria 3. E casualmente naquele evento estavam enquadrados naquela faixa de então, por isso que a gente bota os segundos daquela categoria para ir disputando. Eu sou federado durante o campeonato, a gente já fala, é a mesma dinâmica, porque pode estar todos no mesmo campeonato. Então, eu pego os 4 melhores das categorias, independente de posição que for. Obviamente, quem ganhou o roxinho já sabe mais isso, né? Se os 4 forem melhores que ele já na fila, lá na categoria dele, ele não tem convite para disputar o 4 lugar, ele já foi quinto. Tá? Então eu vou chamar os melhores das categorias e vou fazendo essa dinâmica de substituição. Ganhou o potranco dele, por exemplo, do Rafael. Melhor potranco da exposição menor do Rafael. Na fila dele tinha um potranco da Patrícia, só com umas características vermelhas, que foi o segundo dele, do Rafael dele. Aí eu trago da Patrícia e comparo com os outros primeiros das outras 2 filas. Mas a Patrícia era o segundo e o Rafael era o primeiro. Mas ele é mais bonito que os 2 primeiros. O seu Jorge, da Sabrina. A mesma entrando naquela subdivisão, e ele é mais bonito que o da Sabrina do seu Jorge. O segundo. O reservado campeão potranco, ou seja, o segundo lugar, pode ser esse segundo. Isso, mas tem que ser assim, não. Pode ser todos os dedos, ou seja, todos os primeiros, ou poderiam estar no mesma fila, esses 4. Quem ganhar o campeonato, todos que eram da segunda categoria, o primeiro deles, o primeiro, o segundo, o quarto. E aí, dá para entender? É legal isso, o motivo que vocês verem na exposição, começar a lembrar. Eu sei que é difícil essa informação, que agora imaginar isso não é uma coisa muito fácil realmente. Mas lembrar quando acompanhar uma exposição, acho que vai ser. Com isso você não consegue entender um pouco. Vamos à frente. Aqui, eu trouxe uma categoria de potranco, na Expo Inter desse ano. Primeiro, se vocês verem, aqui está o campeão potranco menor. Quem que ganhou? A escala dele, que no primeiro momento ele só disputou com criança, né? E ele foi o melhor. Esse aqui tem uma verde lá, ela segue com ele, ele foi o primeiro dentro daquela categoria. E ele ganhou o reservado, ou seja, o segundo lugar dos potrancos menores. Se vocês olharem, casualmente, a gente está falando de Expo Inter, todos os 4 dos potrancos menores tinham ganho as suas filas, as suas categorias, todo o programa tinha. Mas poderia aqui ter uma vermelha. Lá nunca vai ter uma vermelha, porque ele tem que ter sido o primeiro na categoria dele para ele ser o melhor de todos do campeonato. Mas aqui já poderia ter uma vermelha. Vamos ver como é que esse aqui seria premiado de ter uma vermelha? Quem é que teria ganho dele? Como é que poderia acontecer? Vamos dizer que lá na categoria, dos 24 aos 30 meses, esses 2 animais receberam juntos. Esse aqui, lá na categoria, ele seria segundo. Aí quando eu trouxe ele, o que ganhou dele, ficou campeão potranco. E ele agora está sendo da disputa. Aí eu comparei ele com todos os outros, mas ele só perdia de todos os potrancos para aqui, realmente. Esse seria o reservado, uma vermelhinha lá, mais uma vermelhinha.
escolhi aqui está o amarelo, no caso, o amarelo, e o todo azul, se esses 4 animais, lá na primeira comparação tivessem juntos. É louco, mas é uma dinâmica que dá a capacidade de avaliar com igualdade de todos os animais. Eu comparo todo mundo que está na pista, não específico. Eu comparo, eu inicio com especificidade, com idades bem reduzidas, intervalos da idade, depois eu amplio um pouco o intervalo de idades, lá 24 a 30, e depois eu vou 24 a 34 do Aí eu defini os campeonatos e dei aquelas 4 características aqui. Vamos na frente. Aqui é um pouco mais confuso, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque aqui são as categorias a campo, tá? Que são aquelas dos trios que eu falei lá, certo? E os campeonatos das águas frias e das águas compridas. Seguem sendo campeonatos, que nem as potrancas menores, e as potrancas maiores, e as águas menores e as águas adultas. Só que aqui elas estão em trio, elas estão brancas e elas estão paridas. Tem algumas carapelas específicas para elas. Vou passar aqui. Aí, eu botei uma imagem de trio, aqui no visualismo. Essas 3 vão concorrer com outras 3. Essas 3 vão concorrer com outras 3 da mesma idade. E aí vou avaliar cada um desses 3 animais, vou avaliar o conjunto desses 3 animais e vou dizer, opa, o conjunto do Rafael lá de 3 potrancas é melhor que o conjunto de 3 potrancas adultas. Então esse é o comparativo dos trios. Bom, eu escolhi as categorias, que eram aqueles animais enquadrados lá dos 24 aos 30. Depois eu escolhi os campeonatos, dos 24 aos 34, que são todos potrancos menores. Comecei com uma gama pequena de idade, um intervalo pequeno de idade, depois eu fui para um intervalo um pouco maior. Agora não tem mais intervalo. Eu vou escolher os grandes campeonatos. O que são os grandes campeonatos? Nós vamos escolher os melhores animais da raça daquele evento. Lá em cima, eles concorrem com o sexo, ou seja, só os machos, nesse momento, mas independente de idade. Então eu escolhi. O que eu escolhi? Vamos às fêmeas. Eu escolhi a potranga menor, a potranga maior, a égua menor e a égua adulta. Eu tenho 4 éguas. Tenho 4 fêmeas. Usa como macho. Eu tenho campeão potranga maior, campeão potranga menor, campeão cavalo menor e campeão cavalo adulto. São os 4 campeonatos. Ainda lembro que estavam por uma faixa maior, mas ainda em idade. Agora eu quero saber qual é o melhor macho dessa pessoa. O grande campeão, independente da idade dele. Quem é que eu vou comparar? Eu vou pegar essas 4 categorias ali, passando. Tá. Eu vou ver quem é o melhor indivíduo macho da raça crioula naquele evento. Como é que eu denomino ele? De grande campeão. Independente da idade. Eu quero pegar aquele potranquinho lá que estava numa faixa de 24 a 34 e comparar com um cavalo adulto que tem mais de 52 anos. Pode ser, esse é o melhor macho. Depende de que idade ele tem. Ele era o macho mais bonito do campeão. Isso se chama grande campeonato. Quem é que vai disputar os grandes campeonatos? Está a dica dele, né? O grande campeão é o campeão cavalo menor. Quem é que eu vou chamar? Eu tiro ele, escolho. Eu botei os 4 na pista. Campeão cavalo menor, maior, cavalo menor, cavalo adulto. E o grande campeão é o campeão cavalo menor. Quem é que eu vou chamar para disputar na dinâmica? O reservado, o campeão cavalo menor. Por que eu vou chamar esse segundo? É a mesma lógica anterior do campeonato. Porque dentro dos cavalos menores podem estar os melhores, os 4 melhores machos, os melhores indivíduos da raça crioula machos daquele evento. Ah, mas é injusto, o cara ganhou o campeão potranco menor também. Naquela faixa etária de potranco, ele era mais bonito. Mas quando eu botei ele comparar com todos os machos que foram premiados nesse evento, ele pode não estar entre os 4 melhores. A dinâmica é exatamente a mesma.
ser, ali só para descarregar diferentes modos animais, aqui estão escritas as cores. Observe novamente que a cor externa segue com a mesma sequência, a segunda cor segue igual, lá ela era verde com vermelha, aqui ela era vermelha com violeta, aqui ela era amarela com violeta, azul com violeta. Nesse aqui, nós incluímos o amarelo, voltando para a bandeira do Rio Grande do Sul, e aqui incluímos a branca das três. Então, essa aqui é a ordem das cores das escarapelas dos grandes campeonatos. Os grandes campeonatos são os 4 melhores indivíduos independentes de sexo. Avaliados por sexo independente de idade. Várias maravilhas. Aí estão os premiados, os 4 melhores. Tem faixas aí, tá? O que manda é a escarapela. No caso dos eventos grandes, se o pessoal por uma rainha costuma usar a faixa para dar um mais destaque de função. Mas a faixa é opcional, não é escarapela, é obrigatória em todos os eventos morfológicos. Os animais têm que receber a escarapela. Que é lá? Grande campeão. Sequência retomada, terceira e quarta. Foi alguma coisa aqui? Não tem, né? Se vocês olharem, todas em diante, ou seja, lá na categoria, eles eram os melhores. Depois todos eles têm a segunda cor, a primeira, a segunda, a sequência bem certinho, até chegar de reservado grande campeã, reservado campeã, terceira melhor filha, quarta melhor filha. Então a lógica do julgamento e da distribuição das escarapelas é exatamente a mesma. Certo? Por quê? Vamos dizer que aqui, essa aqui não tivesse ganho a categoria dela lá. Ela tivesse perdido para essa. Que escarapela ela ia ter? Você lembra dela? Porque a cor vale, perfeito? Beleza? Ela teria vermelha por beleza. Por quê? Porque podia estar lá nas éguas adultas as 4 melhores, lá nas éguas menores as 4 melhores. Então a ideia é, a cada evolução de categoria, de comparação, eu vou abrindo mais o leque. Para que eu chegue nos melhores indivíduos. Primeiro por idades bem reduzidas, depois ampliando por idades e depois esquecendo a idade. Dando essa distinção apenas do sexo. Então escolhemos aí as 4 melhores fêmeas. Então nós temos as 4 melhores fêmeas e os 4 melhores machos. Voltamos para isso. Vou dar uma fotinha aqui. Aqui não está citado, tá? Mas eu vou ter uma observação. Se eu não tiver trio, por exemplo, que algumas regiões não têm trio, para disputar um grande campeonato, eu lembro que eu falei que as ervas prenhes e paridas eram no campeonato, eu vou chamar a prenha e a parida. Então vai entrar a franca menor, erva menor, erva adulta, a campeã prenhe e a campeã parida. Campeã criouca. Para elas se juntarem. Quando eu tenho trios nos eventos, bem mais chato, mas quando eu tenho, é só para citar, quando eu tenho trios nos eventos, eu obrigatoriamente, antes de disputar toda a grande campeonato, tenho que escolher os 4 melhores animais da campo. Porque a tendência é quando eu tenho a trio, aumente o volume de animais da campo. Aí, em vez de eu chamar a prenha e a parida para disputar direto o grande campeonato, eu escolho 4 animais da campo que vão se juntar a melhor a estas 4 de cima dele. Só para saber se um dia você chega no evento, mas o que tem a prenha? Porque quando tem trio, tem uma dinâmica um pouco diferente. Mas por entendimento geral, não tem trio. São aquelas 4 ali, a melhor para mim e a melhor para mim. Certo? Vamos lá, gente. Escolhi o grande campeão, o reservado grande campeão, terceira melhor macho, 4 melhor macho. Mesma coisa nas fêmeas. Então eu escolhi, tem 4 melhores indivíduos com sexo, machos e fêmeas. Ou seja, bom, já é o prêmio máximo entre machos, o prêmio máximo entre fêmeas. Agora eu vou fazer uma distinção aonde ele mora. Eu vou pegar. Aí é só o melhor, o animal melhor. Esse é o animal. O
aparece para dela. Trabalho de novo, as três coisas por fora. Bom, se você já usa a marca em sequência inicial de cor, verde, vermelho, amarelo, azul, vai até azul, se não for azul. Toda vez que vê um animal, vai saber como é que começou a premiação até a última. Porque todas as escarapelas na sequência vão ter a cor de referência sempre a primeira, sempre fora. Tu olhou ele com uma escarapela verde, vermelha e amarela, tu sabia que é uma verde e que é uma verde vermelho. Senão não consegue chegar lá. Então, tu vê uma vermelha, violeta e branca. Sabe que ele ganhou uma verde ou uma vermelha. Lá me ensinar, na dinâmica da substituição. Ele ganhou obrigatoriamente uma vermelha e violeta, que é a segunda dele. Ele já tinha perdido alguém, que é a segunda dele. E depois ele ganhou a segunda branca, que é a terceira. Então, se subir a cor de fora da escarapelas, ou a cor inicial da escarapelas, consegue com mais facilidade montar. Esse bicho só pode ter ganho isso ou aquilo. Se ele foi vermelho, não pode ganhar a verde vermelha, que é a verde por fora. Então, se o DL de ir gravando, os caras gravem essa sequência vermelha, amarela, branca. Tem essa sequência e vai dar sempre uma hora de explicação. Aí eu tenho uma foto do melhor exemplar, tem aqui essa parte que é profissional, do lado da cerebela, do lado da sequência. Não tem que fazer igual. Não está gravado. Posso ver o problema lá? Qual foi o primeiro escarapelas que ela recebeu no não, só a cor. Qual é a cor? Segunda verde. Aí a segunda ela recebeu? Tá, a terceira? Então, todas que ela recebeu, a base era verde. Todas elas eram verdes. Então, assim, ali elas só estão. Na verdade, a gente normalmente vem colocando essa aqui, às vezes o vento caiu, a parada, ela estava verde, depois essa aqui segunda, aqui em cima, e elas vêm descendo para o roxo. E aí está o melhor exemplar da raça. Então, aqui está o melhor exemplar da raça. Eu sei que é bastante informação, já falei uma hora e alguma coisa. A ideia é que vocês, obviamente, só a experiência, o tempo de acompanhamento de eventos vai dando a condição de gravas, realmente bastante informação. Então, a gente vê interesse, e um dia está vendo um evento casualmente, um dia lá você falou que eu vi uma escravaria virtual, lá na categoria dela, não sei que categoria é, mas ela estava enquadrada em algumas idades, os bichos próximos de idade velha, ela veio sozinha. Ela ganhou verde e vermelho. Ela ganhou no campeonato, já uma medalha importante. Ainda estava comparando ela dentro de uma faixa etária um pouquinho maior, mas dentro de uma faixa etária. Pô, cheguei lá, ganhou umas características de três cores. Opa, além de ganhar lá na base lá, que a gente está comparando idade, ela também ganhou uma premiação entre as melhores que ele não ganhou. Amarela, violeta e branca. Ela é a segunda melhor que ele. É a reservada, é a grande campeã. Então, vocês têm um pouquinho de norte, né? Mas é porque, principalmente quem acompanha eventos, um criador, ou possa ver a verdade técnica, vocês que estão estudando, se interessem um dia, seja na raça crioula ou em outras atividades do cavalo, de acompanhar eventos de julgamento, o princípio é esse, para qualquer um. As dinâmicas são as mesmas, vai mudar. Algumas maneiras de apresentar vão mudar, algumas cores de escarapela vão mudar, mas a dinâmica, a ideia do julgamento morfológico é essa. Encerrei com esse certo uma foto desse animal, vou passar para isso. Aqui coloquei os canais de comunicação do BCCS. Pô, perfeito, né? Eu esqueci e eu apareci. Já tinha melhorado tudo.
estou à espera de comunicação para que vocês possam, se quiserem, interagir conosco. Eu acho que eu não botei o meu telefone, mas o pessoal que participa do grupo, eu estou no grupo do grupo pelo telefone, tem os coisas que pode pedir. O WhatsApp, essas outras redes sociais, fiquem bastante à vontade, estou à disposição para ajudar. Vou falar nesse sentido. Categoria incentivo. Como eu disse, é para incentivar pequenos ou novos criadores a cuidar de animais. Essa categoria é uma categoria compreende animais, desde o recém-nascido até ou antes de completar 24 meses. Se você lembrar, a categoria de menor idade é 24 meses, porque a partir dos 24 meses, o animal é inspecionado no técnico e recebe a marca da DCC, ou seja, está confirmado que é registro definitivo. O registro definitivo, ele se obriga a competir nessas categorias se for a menor idade. Não tem 24 meses, eu tenho um portantinho de 1 ano e meio, 18 meses. Ele pode competir nas categorias definitivas. Ela é uma categoria considerada pela associação como não oficial. Certo? Os lucros organizam, a gente tem uma base de ideia de divisão de atividades, de apresentação, você faz mais de tema, etc. Mas ela é uma categoria não oficial. Por que ela é uma categoria não oficial? Porque ela compete animais que não têm registro definitivo e que não se competem. Por isso que ela não é oficial. Eu posso competir contra aqueles de 1 ano e meio que nunca vem a ter registro definitivo. Ah, mas por que eu digo? Porque eu não dou autor, por exemplo. Entendeu? E como é que é um animal que eu não sei como ele vai ser, se ele vai receber? Porque o registro provisório é apenas a porta de entrada da raça. A porta de entrada do registro. O definitivo é o registro seletivo. Tem que atingir algumas características, tem aquelas que nós falamos dos padrões de criação e da medida, das criações do animal. Bom, tu atingiu tudo isso agora, tu realmente está definitivo na raça animal. Como eu não sei se ele vai atingir essa condição, eu não posso transferir de oficialidade desse mesmo. Então, por isso, ela é considerada uma categoria de incentivo e é tratada como não oficial. Além disso, vamos aproveitar aquilo que o senhor falou lá no início. A gente, aí é uma questão, não é pessoal desse tipo de dizer para vocês, se vocês em algum momento são ou se tornarem criadores, tem muito cuidado sensível. Nós estamos tratando de crianças, mais jovens, principalmente no que se refere à questão do peso desses animais. Falei lá, eu vou pegar uma criança de 3 anos, ele já pesa 80 quilos, num ambiente fechado. Então, as categorias de incentivo, elas crescem cada vez mais, justamente porque lá o Frederico começou a criar, e o seu irmão 01, a primeira geração, eu quero participar disso, eu gosto do fogo da Sul, eu só tenho registro. Eu quero ir lá, quero participar e quero ir lá. Mas cuidem, e aí para todas as categorias, como a gente falou lá do sobrepeso, que a gente não tem nenhuma categoria, muito menos é mais jovens, e muito menos dos bem jovens. Sabe? Então, uma atenção a essa condição corporal dos animais dessa categoria. Não sei se o senhor responde tudo que eu queria no sentido, mas essa é uma categoria hoje com crescimento, mas tratada não oficial justamente por não ter o registro definitivo. É que inicia com um portanto menor, mas o que importa é a idade. Sim, 24 meses. 24 meses. Você pode ter lá, portanto, um incentivo de 23 meses. De 23 meses. E já tem as medidas, pode. Só que ele não tem 24 meses, ele não pode receber o registro definitivo, não pode se enquadrar na primeira categoria. Então, só na ponta do registro. Não, só no ponto do registro incentivo. Justamente por causa disso. E a amostra da terra? A mesma coisa. Ela mostra. Porque o núcleo utiliza a mesma regra. Se ela pode ser corrigida, se eu falar errado, mas o que acontece? Como ela é uma condição específica para criadores da terra, eu não posso fazer um evento e dizer que só tu pode escrever. Eu não faço, não, o núcleo pode. Mas para a oficialidade da raça, é que nem eu fazer um evento lá na minha casa e dizer, vou competir só com os meus animais entre eles para gerar pontos para eles. Entendeu? Como tem uma limitação de inscrição, eu não deixo pública a inscrição, por isso que ela não pontua também
o registro médico, assim como o incentivo pela questão do registro profissional, e a nossa, ou algumas outras disposições locais que acontecem, não pontuam o registro médico justamente por causa disso. Montando o registro médico é cada um, a partir dos 24 meses ali, todas aquelas categorias, todos os campeonatos, grandes campeonatos, numa ordem crescente de pontuação, vão gerando pontos para este animal e para os pais dele, para que o dia chegue no registro de mérito, ou seja, eu tenho um mérito dentro da criação da raça. Mais alguma coisa? Se quiser conversar aqui, à vontade, se quiser conversar, redes sociais, com a secretária Patrícia. Ele está adorando. Fique à vontade. O registro de mérito não tem idade. Não, tanto para o exercício por constância, Você vai pontuar sempre, os filhos vão pontuar sempre ele, e ele mesmo deixando de existir, enquanto os filhos netos existirem, vão gerando um ponto para eles. Se nada mais é para que eu possa ranquear esses animais, porque quando eles estão vivos, eles não existir. Não, eu moro mas os filhos ficam gerando pontos para eles. Hoje eu tenho 100, cavalo mato, eu tenho 100 pontos. O filho teve uma coisa de 2 pontos, eu faço 2. E eles vão crescendo. Qual é a diferença disso? Isso aí, por tudo, mordendo? Qual é a diferença disso? É que os animais, quando estão eles têm algumas coisas diferentes. Os machos, ao invés de poder cobrir no ano 120 euros, podem cobrir 150. Não é bom saber justamente quando pode cobrir a direção. Ou seja, as comercializações são possíveis. As fêmeas, todas as fêmeas da raça, podem doar 1 milhão por temporada reprodutivo. Não tem problema. Se eu estiver posso dar 2. Então, a vantagem de estar no registro vivo é os machos que preparam as ervas e a fêmea tem geralmente mais 1 milhão por temporada reprodutivo. Depois que eu morro, é mais um ranqueamento. É mais um ranqueamento. Para todos os animais, sempre que participam de qualquer prova da raça, seja seletiva ou esportiva, pontuam o registro. Nas esportivas, tem uma tabela mais alta, nas seletivas, uma tabela mais alta de pontuação, por ordem de classificação. Nas esportivas, uma tabela um pouco mais abaixo, também por ordem de classificação.